Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre crossover ativo. Hoje a gente vai analisar o que acontece com a fase, analisar os canais, tá, em relação à entrada. Tá? O último vídeo que eu fiz análise aqui de uma banda em relação à outra. Tá? Então nesse ponto de corte aqui, eu analisei a fase e existe uma diferença de mais ou menos 120, 130 graus entre essas duas bandas aqui, tá? Entre essas duas faixas aqui. Tá? Por exemplo, entre a faixa de graves e a faixa de médio grave tem um defasamento nesse ponto aqui de 150 Hz de 130 graus. Tá? Aqui no corte entre o médio grave e o médio tem um defasamento de 120, 130 graus. E aqui também. Né? Então são distorções que o crossover acrescenta. Né? Isso já é esperado, não é um problema desse crossover aqui. Né? É um detalhe do efeito capacitivo que adianta e atrasa, dependendo do uso, né, a fase do sinal. Né? Então, agora a gente vai comparar isso aqui com a entrada. Vai comparar isso aqui com a entrada, tá? Então vamos comparar cada um deles com a entrada. Então quem não viu os outros vídeos dessa playlist, clica na playlist sobre crossover ativo, né, e assiste os outros vídeos mais antigos, tá? Lá também vou explicar que esse display não está funcionando, né, por isso que ele está apagado. E outros detalhes que eu já tinha comentado, né, que não dá para me ficar repetindo aqui, senão acaba a gente tendo que falar por mais de uma hora aí para repetir o que estava nos outros vídeos, né. Então, sempre lembrando, né, clique na aba playlist desse meu canal, porque lá os assuntos estão organizados por tema, né. Quem vai ali na aba vídeos vê tudo bagunçado, né? Tem um monte de vídeo misturado, mas na aba playlist está tudo organizado. Tá? Então para fazer esse vídeo aqui eu vou usar o crossover aí, né? Eu vou usar aqui um gerador de sinal. Tá? Esse sinal aqui de 8 Hz está entrando aqui nesse conector do crossover, aqui é a entrada e aqui são as 4 saídas. Tá? Então eu vou analisar o sinal de entrada, que é a minha ponteira amarela, com os outros canais, que é o lilás, o azul e o verde. Tá? Como faltou o canal do osciloscópio pro agudo, eu deixei ele de fora. Tá? Mas já vai ser suficiente a gente saber entre esses aqui, vai ser o mesmo para esse aqui. Tá? Então aqui a gente tem a onda de entrada, que é amarela. Tem a onda rosa, que está junto aí, está por baixo. Ó. Então notem que ela está junto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a frequência e a gente vai se aproximando do corte de frequência do primeiro corte, que é esse corte aqui de 150 Hz. Tá? Então vamos lá. Ó, vou começar a aumentar a frequência. Né? Então aumentei um pouco. Notem que aí em 36 Hz já começa a acontecer um defasamento. Né? Acaba a onda de saída, tá? Que é a onda rosa, atrasando em relação à onda amarela. A onda amarela é a entrada, é o sinal que está chegando no crossover. Tá? Então vou continuar subindo. Então note que a onda rosa vai se afastando da onda amarela. Né? Então a gente já está ali em 62 Hz mais ou menos. Tá, vou subir mais a frequência aqui. Notem que eu já estou aqui nos 80 Hz. Deixa eu aumentar aqui o tempo. Quer dizer, diminuir o tempo. Então aqui a gente já tem uma entrada da outra faixa, que é a faixa de médio grave. Tá? Então aqui, ó, amarela a entrada, rosa é os graves, tá? E o azul aqui que está entrando
é os médios graves, são os médio grave, tá? Então voltei aqui um pouquinho a frequência, 70 Hz, ó. Então a gente está chegando nessa transição aqui, ó, dos graves para os médio graves, tá? Então a gente vai chegando nesse ponto aí. Vou subir mais aqui. Então notem que a onda amarela é a que está no tempo certo, tá? A gente pode ver que nesse momento aqui a gente tem o canal de graves, tá? O canal de graves está atrasado em relação à onda de entrada. Então a gente vê o problema de fase também no crossover ativo, né? Não tem como fugir porque tudo é baseado em efeito capacitivo, né? E inevitavelmente causa esses fenômenos de defasamento, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os defasamentos. Olha, do canal 2 para o 3 tem 127 graus. Tá? Canal 2 para o 3. Então o 2 é o lilás e o 3 é o azul. Deixa eu dar mais uma acertada aqui na frequência. E do canal de entrada, que é o amarelo, para o canal 2, que é os graves, ó, a gente tem 124 graus. Tá? Então é uma distorção. Tá? Nesse momento a gente vai escutar uma resultante entre esses dois aqui. Né? Vai acontecer uma distorção no som. É num ponto determinado, né, onde as duas ondas estão com a mesma amplitude, né? Então vai acontecer um problema aí de fase, tá? Não se assustem com isso, a gente já convive com isso desde o sempre, né? Então sempre a gente teve que usar filtros, né? Tanto dentro da caixa quanto fora, né? Aqui, nesse caso aqui é um crossover externo, né? Ele não fica dentro da caixa, ele só separa para os amplificadores mandar para as caixas, né? Mas vai chegar assim na caixa, né? Então a gente continua subindo aqui a frequência, tá? Vou continuar subindo. Então notem que a predominância dos graves está baixando, né? A banda de graves está diminuindo, porque a gente está passando dos 150 Hz, né? Então a gente vai entrar na predominância da faixa dos médio graves, tá? Que é o canal azul ali, ó. Então a gente vai subindo. Notem que o canal azul sincronizou, né, com a entrada, não está mais tão adiantado quanto antes. Ó, aqui sincronizou, ali em 300 Hz, 345. Ó. Aí se eu continuar subindo aqui, ó, ele começa a atrasar em relação à entrada, tá? O amarelo é o que está no tempo certo, tá? É o único que está no tempo certo. Aqui a gente está indo em direção aos 900 Hz, a gente já está em 570. 900 Hz é a próxima parada aqui, o próximo corte, né? Então a gente está chegando nessa região aqui, tá? Então a gente saiu daqui, girando a frequência do gerador de áudio, passou nesse ponto e viu que a defasagem é bem grande, né? E a gente continuou subindo a frequência e agora a gente está chegando nesse ponto aqui, tá? Então notem ali que já está começando a aparecer o canal verde, que é os médios, né? Então vamos subir mais aqui. Subindo, a gente vai chegar no corte de 900 Hz. Vou diminuir o tempo aqui para a gente ver melhor essas ondas aí, tá? Então diminuir aqui o tempo. Agora a gente vai chegar nos 900 Hz. Notem que as duas aqui ficaram com a mesma amplitude, né? Quando fica com a mesma amplitude a gente está bem no corte. Então aqui mais ou menos 885. Então a gente pode ver aqui que o azul, que é o médio grave, ele está bem atrasado em relação à onda de entrada, e a gente pode ver o médio subindo, tá? Que é o verde. Então vou passar aqui do corte. Então nesse ponto a gente está ali, ó, nos 900 Hz, né? Tá bem no corte. Olha toda a defasagem que acontece, né, entre entrada
e as faixas de corte, né? Aqui eu vou continuar subindo a frequência. Ó. Notem agora que o médio grave começa a diminuir a intensidade, né? E a predominância começa a ficar do médio, tá? Que é o verde. Então aqui o médio vai subindo, ó, e o azul deixa de aparecer lá embaixo, tá? Deixa eu passar dele agora. Então aqui mais ou menos 1.8K. Aqui sincroniza, né, entrada e saída em 2K5, mas logo depois já começa a defasar de novo. Então aí vai se repetir, né? Então nesse momento aqui, ó, dos 900 Hz, deixa eu ver aqui. Aqui 900 Hz, a gente pode medir também a defasagem, já está configurado aqui o osciloscópio para fazer isso. Aqui onde tem os dois com a mesma amplitude é o corte. Então mais ou menos 900 Hz aí. A gente vê aí uma defasagem entre o canal 3, deixa eu ver, 3 e 4 é de 115 graus, né? Que é a defasagem entre, na verdade, o azul para o verde, tá? Então do azul para o verde tem 115 graus entre eles, e tem mais uma defasagem deles em relação à onda de entrada, né? Então veja que quando a gente entra com cortes, né, a gente acaba dando uma bagunçada no que chega no alto-falante. As coisas chegam no tempo errado, né? Não fica o tempo correto. Então nesses cortes acaba acontecendo de o mid-range receber uma onda e o tweeter receber uma onda igual, só que no tempo diferente. A amplitude da tensão que chega nos dois é igual, né? Porém chega com um tempo diferente, né? Deveria chegar uma em cima da outra. Então essa que deveria chegar para cá e essa que deveria chegar para cá. Mas isso não acontece, né? Então a gente acaba tendo uma distorção, né? Isso não é o fim do mundo, a gente já convive com isso há muito tempo, né? Não vai acabar com o som, não vai deixar o som ruim, mas é uma coisa que, digamos, se afastou um pouquinho da alta fidelidade, né? Esses pontos de corte. Então o que a gente chega à conclusão, né? Que quanto mais pontos de corte a gente tiver, pior, né? Quanto mais a gente fizer cortes, né? Então um corte pode ser feito aqui num crossover ou pode ser feito num controle tonal. Então o controle tonal tem duas frequências, né? Que é a frequência do grave e a frequência do agudo, são dois cortes, né? Se a gente ligar o botão do loudness, são mais dois cortes. Cada faixinha do equalizador gráfico, né, ou outros equalizadores paramétricos também faz isso, tá? Cada faixinha que a gente tirar do zero, né, que a gente tirar ali do meio, vai acrescentar mais um ponto de corte, né? Então se a gente tiver um equalizador com 10 bandas e a gente não deixar nenhuma no meio, né, deixar todas elas em outros pontos que não é o meio, a gente vai ter mais 10 cortes, né? Então daqui a pouco a gente vai estar trabalhando aí com 15, 16 cortes no nosso sistema de som. Então vai acontecer esse problema aqui 15, 16 vezes na faixa audível, ou seja, de 20 a 20 kHz vai acontecer, por exemplo, 16 vezes esse fenômeno aí, né? Que as coisas chegam totalmente erradas, né, no tweeter e no mid-range, ou no woofer e no mid-range, né? Então eu sempre tento trabalhar com menos cortes, né? Quanto menos corte possível, melhor. Então é por isso que eu não uso equalizador, não uso tonal e não uso loudness. Então eu melhorei as minhas caixas a ponto de elas não precisarem
de reforços, né? Então caixa que precisa de reforço é porque ela é deficiente, né? Então a caixa, mesmo sem o tonal, sem o equalizador e sem o loads, ela tem que ter condições de tremer os móveis, mesmo com volume baixo. Então muitas vezes a gente só usa esses recursos, né, o equalizador, o tonal e loads, porque a nossa caixa não consegue reproduzir graves. Aí a gente tem que ir lá e colocar tudo no máximo para ela conseguir fazer algum móvel vibrar, né? Então aí isso, né, o fato da gente trabalhar com muitos pontos de corte, o som não vai ficar natural. Quando reproduzir esses 906 Hz aí, vai acontecer um fenômeno certamente de soma, né? Então essa onda aqui deveria ser uma só e aconteceram duas, né? Então, se a gente quer, né, se aproximar de alta fidelidade, a gente tem que evitar cortes, né? Então aqui no crossover, tanto o ativo quanto o passivo, a gente não tem como fugir, né? A não ser que a gente use um full range que consiga reproduzir, por exemplo, de 30 Hz a 20 kHz a 0 dB, né? Ou seja, um alto-falante sozinho que consiga dar graves bem profundos e dar agudos bem altos, né? De frequência bem alta. Então, mas isso é muito difícil, né? A gente acaba caindo em caixas de 2 ou 3 vias. Então, se a gente tem uma caixa de 3 vias, a gente tem 2 cortes somente, né? 2 pontos desse problema aqui, né? Se a gente tem uma caixa de 4 vias, a gente vai ter 3 pontos que acontece esse fenômeno aí, tá? Então, por exemplo, aqui, esse crossover dá a possibilidade de usar 4 vias, né? Então, um sistema com 4 vias teria 3 pontos de distorção desse tipo aí, né? Mas um sistema com 3 pontos de distorção é ok, não tem problema, são poucos pontos de distorção, né? Ninguém vai morrer por isso, né? Então o que a gente tem que evitar é mais do que isso, tá? Então uma caixa de 3 vias com 2 pontos é muito aceitável. Agora, por exemplo, se a gente tem que para tocar essa caixa com 2 pontos de defasagem, né, 2 cortes, né, por exemplo, um corte em 900 Hz e um corte em 5 kHz. Se para tocar essa caixa a gente vai precisar de um tonal que vai inserir mais 2 cortes, de um load, né, que vai inserir mais 2 cortes e vai precisar de mais um equalizador que de repente vai inserir mais 10 pontos de corte, né, aí a gente vai estar se afastando muito da alta fidelidade, né. Para quem só quer som bonito, pode usar tudo, pode usar crossover, tonal, loadness e inserir lá 16 pontos de corte no sistema, né? Isso não vai estragar o som, não vai deixar o som feio, não vai deixar o som com característica de rádio AM, né? Não vai deixar o som irritante, né? Vai ficar um som bonito, né? Só ele vai estar muito afastado do que seria a alta fidelidade, né? Quanto mais cortes a gente vai inserindo, mais a gente se afasta da alta fidelidade, né? Porque a gente vai inserindo pontos com essa distorção aí, tá? Deveria sair, né, no tempo do amarelo aqui, né? Isso aqui é o mesmo 900 Hz tocado em tempo diferente, então isso vai gerar uma distorção, né? Então essa distorção aí em 2 pontos só da faixa audível não tem problema, né? São poucos pontos. Agora ter essa distorção aí em 16 pontos, aí já é demais, né? A gente vai realmente se afastar muito da alta fidelidade. Novamente, não vai deixar o som feio, só não vai ser fiel, né? Tem uma grande diferença entre a gente querer um som bonito e querer um som fiel, né? Para querer um som bonito, a gente pode fazer o que quiser, pode botar qualquer recurso no sistema que tudo é válido. Agora, para conseguir um som de alta fidelidade, aí, né, tem um monte de regra. Não é de qualquer jeito que a gente consegue se aproximar de alta fidelidade, né? E alta fidelidade a gente só se aproxima, a gente nunca chega, né? Então a gente pode ter ações no sistema que nos aproximam da alta fidelidade e ter ações no sistema que a gente se afasta de alta fidelidade, né? Então, usar menos cortes é o que nos
aproxima da alta fidelidade. Por exemplo, se eu desligar aqui, eu acho que eu vou conseguir mostrar lá que eu vou começar a sincronizar as coisas. Ó. Olha só, desliguei 2 aqui, ó. Tá, vou desligar o último aqui, ó. Pronto, ó. Então aqui eu desliguei, não deixei nenhum corte, tá? Nota que eu desliguei esse, desliguei esse, desliguei esse. Então, aqui, ó, quanto mais eu acrescento cortes, ó. Nota que a amarela, a azul e a lilás estão tudo ali, ó. Aqui adicionei um corte, nota que já defasou. Aqui adicionei outro corte, ó, nota que já defasou. E aqui eu vou adicionar outro corte. Ó, outro corte. Então a coisa vai defasando, né, conforme a gente vai acrescentando cortes no sistema, tá? Ó, desliguei tudo aqui e a gente tem aí nossa onda fiel, tá? Estou mexendo aqui no volume de cada um, ó. Ó, mexendo nos volumes, está todo mundo sincronizado, todas as vias, né? Porque eu desliguei as vias, né? Então era isso aqui que era para chegar na caixa acústica, ó, 900 Hz, a via do grave, né? Não, a via do grave, a via do médio grave e a via do médio tocando ao mesmo tempo, né? Sincronizadas, mas quando a gente usa cortes isso não acontece, né? Então acontece, como o contato lá atrás, acontecem esses fenômenos aí de defasagem, né? Então é isso aí, né? Crossover ativo também insere problema de fase, né? Já era esperado porque é baseado em efeito capacitivo, né? Um abraço.